no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Jesus vai falar conosco, amém, irmãos? Concentre a tua mente, o teu coração para ouvir a palavra. Você que está no culto online, procure também evitar as distrações, para que você possa receber a palavra rema de Deus sobre a sua vida. Pai, fala conosco, através da sua palavra, Senhor. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, não aquilo que seria bonito aos nossos ouvidos, mas a palavra transformadora. A palavra que nos ensina, que nos corrige quando faz necessário, mas também que nos encoraja, que cura a nossa mente, Senhor, e alimenta, Senhor, a nossa mente, nosso espírito e a nossa alma. Repreendemos toda atrapalha do inimigo, a distração, o vaguear, Deus, ó Pai da mente, a deturpação da palavra, expulsamos agora em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, irmãos, versículo 11, conta uma parábola de Jesus. Parábolas eram histórias, irmãos, que Jesus contava, aonde através dessas histórias, irmãos, Jesus trazia, como Jesus, o mestre dos mestres, na sua sabedoria, ele trazia, irmãos, para nós, ele traz para nós verdades espirituais, complexas, que talvez a nossa mente não conseguiria compreender, mas através dessas histórias, Jesus traz para nós, através dessas parábolas. E Lucas 15, 11 conta uma parábola, que toda vez que a gente volta para esse texto, como toda a Bíblia, renova, e sempre fala algo tão poderoso, que é a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, irmãos, significa esbanjador, um filho esbanjador. Mas apesar de, irmãos, de receber esse subtítulo, que talvez está na sua Bíblia, a parábola do filho pródigo, a parábola em si, ela não é somente sobre esse filho, mas ela também pelo outro filho, ela fala também sobre o outro filho, o irmão mais velho, mas também ela fala muito sobre o coração do pai. Repita comigo, diga assim, o coração do pai. Lucas 15, 11, vamos acompanhar? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, o texto disse: quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para ele, e disse, abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Eu quero declarar mais uma vez, vai ter festa nesse mês de março, na sua vida e sua família, amém? Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu.
mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nesse momento, irmãos, que nós ouvimos essa palavra, a palavra, irmãos, do filho pródigo, ela mostra além do coração do pai. Traz para mim, por gentileza. Além, irmãos, de trazer o coração do pai, ela mostra, irmãos, como aquele filho pródigo, obrigado, filho. Como aquele filho pródigo, irmãos, ele começou a fazer uma sequência de escolhas, irmãos, que levou a sua vida para uma situação tão trágica. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós começamos a levar a nossa vida, quando a nossa vida ela entra num estado trágico, irmãos, dificilmente isso acontece da noite para o dia. Quando a nossa vida começa, irmãos, a entrar nessa ruína, é porque ela já é resultado de várias escolhas equivocadas. É uma consequência, são uma sequência de escolhas e decisões. Nós poderíamos, irmãos, aqui ficar nesse texto e poderíamos aqui ministrar de várias atitudes equivocadas esse rapaz. Mas nessa noite Deus chama para nós a uma atenção, a uma decisão. Essa decisão está ainda no comecinho da história, ainda lá no versículo 12, quando aquele jovem diz ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Preste atenção nisso, irmãos. Aquele filho, irmãos, vivia na casa do pai. O pai, ele era o provedor de toda a sua necessidade. Quando a gente lê essa história, nós vemos um pai extremamente amoroso, amém, irmãos? Um pai que tem todos os recursos, que pode sustentar e prover toda a necessidade. Mas aquele filho, irmãos, preste atenção nisso, ao invés de estar ligado a essa fonte de provisão, ao invés de ele ter essa provisão abundante sobre a sua vida, ele prefere, ele escolhe, presta atenção, pegar apenas uma parte. Ao invés de ele viver tudo, ele escolhe uma parte e fala: eu quero a minha parte. Só para a gente entender, irmãos, mais ou menos assim, imagina que há uma torneira aqui, e eu posso abrir essa torneira, e todas as vezes que eu abro a torneira, sempre tem água lá disponível, amém, irmãos? Está ali jorrando a água, é uma torneira que sempre tem essa fonte. Mas ao invés de eu ficar perto da torneira, que tem uma fonte contínua, que nunca para, eu pego um baldinho, eu encho de água, e eu falo: eu quero só uma parte dessa água. Eu não quero toda a água. Eu não quero estar perto dessa torneira que tem água disponível quando eu precisar. Eu quero encher o meu baldinho e ficar com uma parte dessa água. Domingo que vem eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Presta atenção nisso, irmãos. O que aquele jovem escolheu? Eu não quero tudo, eu só quero uma parte. Agora, irmãos, preste atenção. O que aconteceu quando ele recebeu uma parte? É como se ele pegasse o baldinho e enchesse de água. Só que agora ele tem que começar a usar essa água. E é tudo que ele tem. Então vamos imaginar agora essa água, como o texto fala aqui, né, fala sobre os recursos materiais, e ele começa agora a viver. Como ele não tem um lugar para morar, ele tem que alugar um quartinho. Ele tem que pagar agora aquele quartinho. Então ele tem que tirar um pouquinho da parte que ele recebeu e vai pagar o quartinho. Aí ele tem que pagar o quê? A comida. Aí ele está tão empolgado assim, ele quer tantos amigos, aí vai naquele restaurante japonês e fala assim: não, deixa que eu pago para todo mundo aqui. Se soubesse, irmãos, o que eu vejo aqui de cima, quem já pagou para muito amigo aí, né, irmãos? Você fala: não, vamos dividir esse negócio agora, né? E aí ele paga. Só que, irmãos, o que vai acontecendo? Ele vai tirando. Como ele já não tem mais a fonte, ele só tem uma parte. Chega uma hora que aquilo acaba, porque ele só ficou com uma parte. Podia ser uma grande parte, mas uma hora acabou. Agora, irmãos, o que ele precisa? Ele precisa encher o baldinho de novo. Aí ele tem que procurar agora um emprego. Aí ele vai chegar até uma pessoa e fala assim: você pode dar um emprego para mim? E aquele homem, aquele patrão fala assim: claro, eu posso, mas para você trabalhar para mim, você vai ter que entrar nesse horário, você vai ter que sair nesse horário, você vai ter que fazer o que eu quero, o serviço que eu quero. O seu tempo de almoço, você não escolhe mais o seu tempo de almoço, você vai ter um tempo de almoço que eu defini. Você tem, 40 minutos, 1 hora, você tem que entrar tantas horas, tem que sair tantas horas, e tem que fazer tudo isso. Na hora que você fizer tudo isso que eu quero, eu ponho mais um pouquinho no seu balde. Aí ele trabalha um mês inteiro, faz tudo que o chefe quer, ele não tem mais essa liberdade. Aí ele recebe do chefe, o que acontece? O baldinho enche de novo. Só que acontece, irmãos, um mês tem 30 dias. Mas quantas vezes um mês de 30 dias, irmãos, ele dura só para 20, não é mesmo? Aí chegou no 20º dia, o baldinho já está o quê? Vazio.
Aí ele tem que ir lá no banco, pedir para o cheque especial encher um pouquinho mais. Aí depois aquilo acaba. Aí depois chega o próximo pagamento. Em vez de terminar no dia 20, termina no dia 15. Aí ele tem que voltar mais no banco. E aí ele faz um outro financiamento. E ele paga os juros e dá o dinheiro para o banco. Depois ele tem que pedir mais dinheiro para o banco. E o que vai acontecer, irmãos? Nesse princípio aqui na vida financeira, nós também trazemos para a nossa vida. Ele vive agora uma vida de baldinho. Uma vida limitada. Ele tem que encher, ele usa o que ele enche, aquilo esvazia. Uma hora tem, uma hora não tem. Uma hora ele está feliz e alguma coisa traz alegria ao seu coração. Mas de repente alguma coisa traz alegria, mas de repente já acontece uma outra situação. Algo dá errado, alguém critica, alguém falha comigo, algo que traz uma tristeza e toda aquela alegria vai o quê? Vai embora. Assim, irmãos, muitos nós temos vivido, ao invés de estarmos ligados a uma fonte, como a Bíblia diz, que nos nossos rios seriam transbordar do nosso interior. A Bíblia diz no livro de João capítulo 4, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Ao invés de estarmos ligados nessa fonte que é Jesus, Jesus que é essa fonte que jorra dentro de nós, quantos de nós estamos vivendo o quê? De partes. Enche o baldinho, esvazia o baldinho. Enche um pouco de alegria, aquela alegria vai. Uma hora tem, uma hora não tem. E a preocupação, irmãos, presta atenção, invade nossa mente. Por que vivemos tão preocupados? Porque se nós estamos vivendo em partes de baldinho, qual é a grande preocupação? E a hora que não tiver mais? E quando acabar isso, será que eu vou conseguir de novo? A preocupação, irmãos, ela atormenta a nossa vida. Já não dormimos direito, já ficamos irritados. E a nossa vida, irmãos, como aquele rapaz, ela vai descendo cada vez mais. Aquele rapaz, irmãos, ele chega a um ponto que ele já nem se enxerga mais como um filho. Ele começa agora a desejar a comida dos porcos. Ele começa a põe agora a comida dos porcos. Mas a Bíblia diz que nem isso entregam para ele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Jesus, irmãos, nos traz aqui nessa noite, porque ele diz: meu filho, eu não tenho uma vida de baldinho para você. Eu não tenho uma vida de partes para você. Eu não quero que você tenha um pouquinho, depois acaba. Tenha um pouquinho, depois acaba. Mas como a Bíblia diz em João 4, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Aquele rapaz, ele cai em si. E ali começa, irmãos, a mudança da vida dele. E é assim que começa a nossa mudança. Quando nós começamos, irmãos, a reconhecer. Quando a gente para de falar muito com os outros e começamos a falar com a gente mesmo. E a Bíblia diz que aquele rapaz diz: olha que situação que eu estou. Por que eu estou vivendo isso? Eu não preciso viver isso. Lá na casa do meu pai, até um empregado do meu pai, ele vive melhor do que isso, dessa situação. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá é o meu lugar. Ao ouvirmos, irmãos, a mensagem nessa noite, há 3 convites do Senhor para todos nós. Quantos convites, irmãos? 3 convites. Primeiro convite: você que nunca esteve na casa do Pai, o Senhor manda dizer a você: o teu lugar é a mesa. O Senhor quer que você seja um filho e uma filha de Deus. Ele te convida a entrar nesta casa. Ele não quer que você venha viver nessa lama do pecado, nessa lama dessa sujeira. Ele não quer que você venha viver mendigando atenção, mendigando alegria, fazendo coisas, vícios, para ter um pouquinho só de alegria. Por que muitas pessoas se prendem a vícios, irmãos? Os vícios, eles vêm sim, é para encher um pouquinho o balde de paz, de alegria, aliviar dos problemas. Deus não tem essa vida para você. Jesus faz essa mensagem chegar até você para dizer: meu filho, eu quero que você se torne um filho meu e uma filha minha na minha mesa. Eu quero ser essa abundância sobre você. Se você ainda não se entregou a Jesus, hoje é o dia de você se entregar. Como você está? Saia dessa sujeira, saia dessa lama e receba o convite do Pai nessa noite. Confirme essa decisão. Entregue a vida a Jesus no seu coração, mas confirme ela pelo batismo nas águas e comece a viver à mesa junto com o Pai. O segundo convite é para aqueles que estão longe, aqueles que um dia já estiveram nesta mesa, aqueles que um dia já estiveram na presença do Pai, mas por um motivo pequeno, um motivo grande, por algo muito sério, ou talvez por uma picuinha, algo te magoou, algo te chateou. O Senhor manda dizer a você: volta para a minha mesa hoje. Muitas vezes se afastamos, irmãos, do convívio, muitas vezes se afastamos do nosso Pai,
por dificuldades, por lutas. Vamos ser sinceros, irmãos, há batalhas que passamos que colocam a nossa fé em crise. Todos nós passamos por momentos que a nossa fé ela entra em crise, nós temos dificuldade de acreditar, e muitas vezes isso nos faz esfriar. Mas seja qual for o motivo, Deus manda dizer: a tua vida não é nessa sujeira, a tua vida não é de baldinho mendigando para receber algo, a tua vida, o teu lugar é na minha mesa. Terceiro convite eu vou deixar para o final da mensagem. Aquele rapaz toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando nós continuamos a história, irmãos, nós vemos como aquele pai restaura aquele filho. E da mesma forma o nosso pai está aqui nessa noite para nos restaurar. Mas há algo, irmãos, muito especial no Evangelho. A essência do Evangelho, repita comigo, diga assim: a essência do Evangelho. Diga mais forte: a essência do Evangelho é que tudo aquilo que o meu pai, ele faz para mim, eu devo fazer no próximo. Aquele pai, irmãos, ele vê o filho de longe. Irmãos, quando eu leio, toda vez eu leio essa história, eu falo: uau! Como que ele sabia que aquele era o dia que o filho ia voltar? Eu imagino, irmãos, que aquele pai todos os dias acordava pela manhã, ficava olhando aquele filho, aquela estrada, falou: será que é hoje? A Bíblia diz que aquele pai nunca parou de esperar, nunca parou de olhar. Da mesma forma, irmãos, Deus faz cada um de nós chegarmos aqui, e essa mensagem chegar a você, para dizer: eu nunca tirei meus olhos de você. Você talvez hoje está vivendo um momento que parece que eu estou longe, talvez apareçam as dificuldades, as lutas, dizem que eu não estou te vendo, mas Deus diz a você: eu nunca tirei meus olhos de você. Eu estou te vendo, eu estou te acompanhando. Aliás, a Bíblia diz lá no Salmo 139, desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu já estava olhando para você. Eu estou te vendo, eu estou vendo o que ninguém está vendo, eu estou vendo a lágrima, eu estou vendo a dor, eu estou vendo a indiferença, eu estou com os meus olhos esperando. Mas preste atenção, irmãos, apesar do pai estar sempre ali esperando, o pai não foi até o filho. Por que o pai não foi até o filho, irmãos? Isso ensina para nós que tem algo, irmãos, até os nossos dias de hoje, algo chamado livre-arbítrio. Jesus já veio até nós, agora somos nós que temos que ir até Deus. Somos nós que permitimos aonde Deus vai entrar na nossa vida. Como pastor, já fiz muitas visitas. Teve visitas, irmãos, que me atenderam no portão da casa. Talvez estavam com vergonha da bagunça que estava em casa. Aliás, quando o pastor vai fazer visita e demora para abrir o portão, que está arrumando alguma coisa lá dentro. Isso é experiência. Teve visitas que eu fui na sala, teve visitas que eu fui na cozinha, algumas empolgadas me levaram até o banheiro. Até hoje não entendo, mas estavam tão empolgados. O pastor veio conhecer o banheiro da minha casa. Vamos conhecer. Mas qual é o princípio? Eu fui até onde me convidaram. Eu fui até onde permitiram. E até onde você vai permitir o Senhor entrar na sua vida? Você vai permitir Ele ficar só no portão? Você vai permitir que Ele fique só na sala? Ou você pode dizer: Senhor, hoje, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Entra agora em cada canto da minha vida, Senhor. Eu quero viver por completo o que o Senhor tem para mim. O pai nunca tirou os olhos daquele filho, ele nunca tirou os olhos de você. Mas o que o pai faz para mim, eu faço pelo próximo. Não tire os olhos das pessoas. Não pare de notar as pessoas. Se nós, irmãos, desacelerarmos um pouco e formos um pouquinho mais calmos e tranquilos, preste mais atenção nas pessoas que estão perto de você. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós passamos 24 horas do nosso dia preocupados com a gente mesmo. A Bíblia diz que quando Jó estava no pior momento da sua vida, no fundo do poço, no momento mais trágico da vida, ele ora pelos seus amigos e Deus muda a sua sorte. Esteja um pouquinho mais atento e você vai perceber como Deus pode te usar para transformar a vida de tantas pessoas. Há poucas semanas atrás eu estava em viagem com meu filho Eliote. Nós estávamos na estrada e paramos num posto, uma estrada num posto no meio do nada. Fomos ali tomar um café e quando eu estava pagando, eu percebi que aquela moça do caixa estava com os olhos lacrimejando. E eu perguntei para ela: está tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem mesmo? O que está acontecendo com você? Uma pergunta. E aquela moça começou a disparar, a chorar. E começou a chorar, começou a desabafar da vida. Olha, eu tenho um filho com deficiências, com limitações. É muito difícil cuidar dele, as pessoas não compreendem. Eu estou aqui nesse poço, no meio da estrada, não sei como que ele está lá em casa. E eu pensei: permite eu fazer uma oração por você? E ali, irmãos, naquela, a conveniência do posto mesmo, a fila foi ficando lá esticada.
Ali eu orei com aquela moça, e ali eu pude perceber a presença de Jesus tocando aquele coração. Entrei no carro, falei: filho, olha que coisa que aconteceu. O papai estava ali, falou assim: pai, não precisa nem falar, eu vi tudo de longe. Eu vi o Senhor conversando, eu vi o Senhor orando. Se nós simplesmente, irmãos, tivermos um pouco mais de atenção, você vai ver como você pode impactar a vida de milhares de pessoas. Aquele pai, irmãos, teve compaixão. Aquele pai, irmãos, não ficou jogando o erro na cara daquele filho. Ah, você não aguentou, né? Ah, voltou com o rabinho entre as pernas, né? Ah, olha o que você fez, eu falei que você ia quebrar. Não, aquele pai, irmãos, ele envolve aquele filho na compaixão, no perdão e na aceitação. Tenha compaixão, irmãos, pelas pessoas. Deixe o Senhor inundar o teu coração nessa noite. Deixe o Senhor inundar você com o amor dEle. Mas esse amor que vem dEle por você, tenha também com as pessoas. Não seja tão duro com os outros. Não seja tão duro com você, mas também não seja tão duro com os outros. A Bíblia já diz para nós: bem-aventurado os misericordiosos, pois eles também vão obter misericórdia. Não seja tão duro. Essa dureza, irmãos, no nosso coração tem duas formas de ser removidas. Uma é através do auto arrependimento, a conscientização. A outra é através do sofrimento. Pessoas que são duras demais com os outros, é apenas uma questão de tempo, de Deus ter que permitir certos sofrimentos para quebrar essa dureza. Aquele pai, irmãos, correu, abraçou e beijou aquele filho, inundou aquele filho do amor, e disse àquele filho: filho, você vai continuar sendo meu filho, porque o teu lugar é nesta mesa. Aquele filho, irmãos, não sentia mais digno. Aquele filho sentia que ele não merecia mais aquilo. Talvez muitos hoje, o inimigo tenha soprado na tua mente que você não merece estar neste lugar. Mas como nós ministramos alguns dias atrás, a Bíblia diz em Hebreus 10:19: pelo sangue do Senhor Jesus, entremos com ousadia na presença dEle. De uma certa forma, irmãos, nenhum de nós somos merecedores. Nós não podemos merecer, mas podemos estar na presença do Senhor, porque o sangue de Cristo já nos purificou e já nos perdoou. Quando Jesus, ele olha para você, ele não olha aquele erro, ele não olha aquela falha, ele olha a marca do sangue de Cristo sobre a sua vida. Por isso, então, nessa noite, esteja na presença, volte para a mesa do Pai, porque aqui é o seu lugar. Receba o perdão do Senhor. Todo pecado confessado é o pecado perdoado, e todo pecado perdoado ele já é esquecido, e ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Receba este amor. Mas como o Pai faz para mim, eu faço para o próximo. Aceite mais as pessoas. Sabe, igreja, se você não aprender a aceitar as pessoas, você vai terminar sozinho. Sempre vai ter alguma coisa na outra pessoa que você não vai gostar. Veja bem, irmãos, Deus não está falando conosco sobre falhas morais, amém, irmãos? Não é aceitar falhas morais, não é aceitar falta de educação, não é aceitar a violência das pessoas, mas é aceitarmos muitas vezes aquele jeito irritante. Não olhe o erro da pessoa, o atrasado, o irritante, o chato, o palmeirense, não fica olhando assim, mas olhe por trás daquilo. Olhe por trás daquela pessoa. Com certeza, irmãos, talvez hoje você está precisando aceitar alguém, mas também tem alguém pensando em você também. Aquele filho fala com o pai, e o pai escuta o filho. O filho começa a dizer: pai, eu não sou digno, e o pai ouve. Da mesma forma que aquele pai ouviu o filho, o nosso Pai também está aqui para ouvir você. Fale mais com Ele. Alguém certa vez já disse: ora que melhora. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por nenhuma coisa, mas através da oração fala com o Pai. Não gaste tempo nervoso, preocupado, irritado. Não fique falando com quem não pode resolver o seu problema. Muitas vezes nós falamos demais com gente que não pode resolver o nosso problema, que só vai piorar a nossa situação. Mas fale com quem pode te ajudar. O teu Pai está pronto para te ouvir. Fala com Ele, chega aos pés dEle. Ele não está procurando orações bonitas e decoradas, mas uma oração sincera que diz: Pai, eu estou cansado. Pai, eu estou preocupado. Pai, eu estou nervoso. Mas esteja na mesa e converse com seu Pai. Mas o que Ele faz para mim, eu faço para os outros. Ouça mais as pessoas. A Bíblia já diz: seja pronto para ouvir e demorado para falar.
Tiago 1,19. Aquele pai, irmãos, não perdeu tempo. Quando aquele filho chegou, ele já chamou os seus servos, falou assim: olha, vamos depressa, vamos fazer agora uma grande festa, não há mais tempo para perder. E Deus manda dizer a você mais uma vez: não há tempo para perder. Não passe mais um minuto sequer longe desta mesa. Se você nunca esteve, volte para, esteja entregue a sua vida e comece a viver a partir de hoje. E se você está longe, volte, hoje é o dia. Sabe, igreja, nós sempre achamos que temos todo o tempo do mundo. Glória a Deus que nós possamos ter, irmãos, e desejamos que tenhamos. Mas a verdade é que talvez nós não temos mais nem 5 minutos à nossa frente. Assim como o Pai foi rápido para amar, para perdoar, o que o Pai faz para mim, eu faço para o próximo. É hoje que você vai fazer aquela ligação e vai pôr em ordem. É hoje, essa semana, que você vai atrás daquele pai, daquele filho, daquele irmão, do teu esposo, da tua mãe, aquele parente que você não conversa mais, que talvez você permitiu aquela briguinha, aquela discussão, te afastar daquela pessoa. Não há tempo para perder. Aquele pai, irmãos, resgata a identidade do seu filho. Vou pregar um pouquinho mais sobre isso nos outros cultos. Irmãos, quando nós curamos a nossa identidade, nós mudamos o nosso comportamento. Aquele filho falou: não, eu vou voltar para o meu pai, e se ele me aceitar como servo, escravo, já está bom. Preste atenção nisso, não diminua o que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus me der um emprego, já está bom. Se Deus fizer isso, já está bom. Não, tome uma decisão hoje: eu quero estar na fonte, eu quero viver tudo que o meu pai tem para mim. Receba aquilo que o Senhor separou. Aquele pai não aceita o filho viver como escravo. Por quê, irmãos? Porque preste atenção nisso, o seu comportamento, ele é um resultado da sua identidade. Como você se enxerga, você vai agir. Por que muitos estão frustrados? Porque eles querem mudar o comportamento sem mudar a identidade. Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como você se vê, assim é a sua vida. Quem se sente qualquer coisa, faz as coisas de qualquer jeito. Quem se sente um lixo, se envolve com lixo. Mas quem senta-se à mesa entende: eu sou filho e uma filha amada de Deus, eu tenho valor, eu tenho importância. Por isso eu não vou me envolver com qualquer um, eu não vou fazer os meus negócios de qualquer jeito, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa, porque eu sou um filho amado, uma filha amada, e o meu lugar é na mesa. Levante as tuas mãos, repita comigo, diga assim: o meu lugar é na mesa do meu Pai. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Esse é o teu lugar, porque esse é quem você é. Suba ao nível da sua vida. Quando você entender quem você é, aí você vai começar a mudar todas as coisas que você faz. Celebre as festas que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. E Deus colocou essa palavra muito forte no meu coração, preste atenção: celebre o que eu tenho te dado. Não fique olhando o que você não tem. Não fique olhando como você gostaria que as coisas fossem, mas pega o que você tem e celebra. Muitas pessoas aqui, irmãos, Deus tem te dado tantas bênçãos, mas você não está celebrando. Às vezes você acha que você nem merece aquilo. Quem sou eu para ter isso? E Deus manda dizer mais uma vez: este mês de março vai ser um mês de festa e celebração. E celebre a bênção que o Senhor tem para você. Desfrute daquilo que o Senhor tem te dado. Grita para aqueles alunos, fala, gritar para ele, diga para si: desfruta do que Deus tem te dado. Fala para ele: celebre. Em outra versão, fala para outra pessoa, diga assim: faz mais festa. Fala para ele, é isso. E não esquece de convidar, viu? Curta o que Deus tem te dado. Curta cada dia. Será que teremos outros dias, e Deus vai fazer coisas maravilhosas outros dias, mas a cada dia que Deus te der, pode subir no diaconato por gentileza, desfrute desse dia. Mas nós ouvimos no começo da mensagem que eram 3 convites. Quem nunca esteve na mesa, venha para a mesa. Quem já esteve e está distante, volte. Ele te recebe de braços abertos, com amor no seu coração. Mas há um terceiro convite. Um convite, irmãos, para que não sejamos como o irmão mais velho. Muitos de nós talvez estamos como o irmão mais velho. O irmão mais velho nunca saiu de casa, responsável, fazia tudo direitinho. Mas há 2 problemas no irmão mais velho. O texto diz que ele chega e fala assim: eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, Pai. Ele estava na casa, mas não se via como um filho. Se tornou o que nós chamamos um religioso. Você não é um fazedor de tarefas religiosas.
Na vida com Deus não é uma sequência, um conjunto de práticas e atividades. Muitos talvez tenham vivido com o Senhor, mas você se olha como um escravo, como um servo. Talvez muitos aqui não sentem mais a intimidade do Pai. Eu creio que essa ceia vai ser uma ceia que Deus vai te renovar. Talvez muitos estão até vindo, fazendo os cultos, vindo para os cultos, orando, mas já não sentem mais aquele fervor. As lágrimas já não correm mais. A mensagem da cruz já não mexe. É como o filho mais velho, nunca deixou a casa, mas virou um religioso. Você não é um fazedor de tarefas, você é um filho e uma filha amada. O Senhor quer te relacionar com você como um filho. Ele quer que você sinta o abraço do Pai, o afeto do Pai. Ele não quer que você somente saiba que Ele te ama, Ele quer que você experimente este amor. E um outro problema do filho mais velho, ele não tem o coração do Pai. Ele não se alegra com o seu irmão. Em nossa igreja, irmãos, nós sempre buscamos o coração do Pai. A pastora Thalita e eu, nosso coração é de pai e mãe. Todos para nós somos filhos. E se você é filho, a pessoa do seu lado é o seu irmão. E eu me alegro com a alegria do meu irmão. E eu não tenho ciúmes da alegria dele. Eu não tenho inveja do que Deus faz na vida do meu irmão. Quem escolhe os irmãos são o pai. Irmão não escolhe irmão. Já viu algum irmão escolher irmão? Quem escolhe os irmãos são os pais. Os pais fazem os filhos e falam: a partir de agora é o seu filho, é o seu irmão, e você trate de amá-lo. Como a Bíblia diz no livro de Gálatas, o coração do Pai, o coração que adota. E nós dizemos: Abba, Pai. Que haja sempre em nosso coração chorarmos com os que choram, se alegrarmos com os que se alegram, e vivermos essa intimidade com o Pai. Fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta noite, Senhor. Senhor, Pai, nós não queremos viver mais de baldinhos, meu Pai. Não queremos viver com uma parte, não queremos viver com uma porção, Senhor, mas queremos estar ligados, ó Pai, àquela fonte que sempre jorra, Senhor, da tua provisão, da tua paz, da tua alegria, Senhor Deus. Que possamos hoje tomar a decisão de receber o convite e dizer: sim, eu me entrego a Jesus, eu volto para Jesus. Mas que eu não seja um irmão mais velho, Senhor, ó Pai, como nessa história, mas que eu seja um irmão com o coração do Pai. Assim, Senhor, nós oramos, ó Pai, e declaramos nessa noite, Senhor, o teu renovo. Eu não quero entregar uma parte, eu não quero uma parte, eu quero tudo, Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho para receber tudo que o Senhor tem para mim, Senhor. Se coloque, pode se assentar neste momento, enquanto nossos diaconatos estarão entregando a ceia, os nossos diáconos júniores também.